Oi, gente, hoje eu tô aqui nessa capela tão linda, Capela de Nossa Senhora da Misericórdia, na Santa Casa, né? Olha que capela mais linda, gente. Tudo isso tem um sentido catequético, sabe? Quando a gente vê essas imagens, esses afrescos numa igreja e toda essa, olha, você fala, ai que riqueza, não. É porque, olha, vê que já está até apontando para o céu, é que para Deus merece o melhor. Na nossa fé, realmente, por Jesus, se a pessoa de Jesus que está vivo aqui, a nossa fé, a gente acredita nisso, na Sagrada Eucaristia. Então, é lógico, se Ele é Deus, é o Criador de tudo, é o nosso Pai, e é Rei, e é Deus soberano, Ele merece tudo. E também os nossos irmãos. E aí, hoje foi o casamento aqui, agora eu estou aqui com o Padre Amado, que é o capelão da Capela da Santa Casa. Boa tarde, acabou de celebrar a missa. Isso. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o casamento na igreja. Muitas pessoas às vezes falam assim, vou falar o que as noivas às vezes comentam. Ai, mas tem uma taxa, ai, mas não sei o quê. Só que elas vão casar às vezes fora. Sim. E elas têm que pagar para montar uma estrutura que aqui na igreja já tem. Elas têm que também chamar um celebrante, que é um homem normal, profissional disso. E eu fico pensando, a gente tenta explicar, mas nem todo mundo consegue entender a graça, a profundidade do sacramento. E hoje o senhor falou coisas tão bonitas sobre o amor e tal, e a gente vê assim que é um dia de muita graça, até de indulgência. O senhor pode falar um pouquinho como sacerdote? Sim, com certeza. Muitas vezes há uma confusão entre o casamento e o matrimônio. O matrimônio é um sacramento. Por isso que na igreja é um dever do cristão chegar para receber esta graça sacramental, porque ele é um dos 7 sacramentos que nós temos, né? Todos nós sabemos quais são os 7 sacramentos e o matrimônio é um deles. Então, uma coisa é o casamento, você casar no civil, na lei dos homens, isso é lei, né? Agora, casar na igreja, casar como sacramento é receber a bênção de Deus, ou seja, Deus santifica este amor que as pessoas têm, né? Então é isso que é importante a gente reconhecer. E casar na igreja não é caro, não é difícil. Casar na igreja, a diocese tem uma pequena taxa estipulada, que nem somos nós padres que estipulamos, é o arcebispo que estipula essa taxa para manutenção. Mas o que encarece o casamento são tantos outros adornos e tantas outras coisas chiques que as pessoas querem fazer, não é? Mas, Tipo uma competição, né? Olha, uma pessoa que faz, os Estados Unidos está fazendo, também quero fazer aqui. Aí já é outra coisa, né, padre? Outra coisa, né? Mas casar na igreja não é caro. Aliás, se a pessoa quer casar na igreja, não tem impedimento para o casamento, e às vezes nem tem o dinheiro, nós podemos fazer o casamento, celebrar o casamento da pessoa aqui na igreja também, até sem taxa, que ninguém fique sem receber o sacramento por causa de taxa. Mas também não é justo que uma pessoa faça uma mega festa aí e não contribua nem com a taxa que é pedida pelo arcebispo, né? E outra coisa, o casamento é esta graça de Deus, essa coisa muito bela e eloquente que é muito diferente do civil. O civil é bonito na sua peculiaridade, agora o do religioso é bonito e é cheio, recheado de mistério e de coisas sagradas. Então por isso que é importante se casar na igreja. Nunca deixe de casar na igreja, meu irmão e minha irmã. Isso é muito importante, tá bom? Padre Amado, e a pessoa que já vive junto, já até fez uma festa, e ela descobre que, nossa, eu não casei na igreja, sou batizada, ou até não sou, e gostaria. Vale a pena também, né? O que o senhor indica? Com certeza, se as duas partes são batizadas e vivem juntas de forma conjugal, mas não existe impedimento para receber o sacramento, é bom que se pense em receber o sacramento do matrimônio. Isso é muito importante. Com festa ou sem festa, né? Com festa ou sem festa, é importante receber o sacramento. Se tiver festa, fica mais bonito ainda.
Mas a festa mais bonita que tem que existir é a da celebração. É porque esta é a festa que é do mistério de Deus, aonde ali Deus está santificando o amor dos cônjuges, não é? Pelo sacramento. Então, é muito importante isso. A gente orienta, mesmo que uma parte não seja católica e a outra católica, existe o casamento chamado com disparidade de culto, onde o bispo pode dar a licença, não é? Para que uma parte não católica case com outra católica e assim o matrimônio pode acontecer, exceto se houver impedimento de já ter sido casado, casada, etc. Então, aí precisa analisar, que são questões mais complexas com relação à nulidade matrimonial, né? Nós temos câmaras eclesiásticas na Arquidiocese de São Paulo, onde analisam esses processos, mas, enfim, quem não tem nenhum impedimento não deve deixar de receber o sacramento, deve fazer um esforço porque é uma vez só na vida, é uma vez só na vida. A gente vai à praia muitas vezes, a gente viaja muitas vezes, e o casamento não, o casamento é uma vez só. Troca de tênis, né? Isso, troca de roupa todo dia, toda hora, não é? E por que não investir para casar na igreja, para receber o sacramento, não é? Porque na igreja não é só o casamento, é receber o sacramento, né? É sagrado, é receber a bênção de Deus. Então isso é muito importante, sim. Os sacramentos foram deixados pelo próprio Cristo? Pelo próprio Cristo. O sacramento do matrimônio está lá, quando Jesus Cristo diz que amou a sua igreja, não é? Ele amou a sua igreja e a sua igreja também o amou. Então, Cristo e a igreja é a configuração do sacramento do matrimônio. Ali nós temos a teologia do sacramento do matrimônio, não é? Portanto, diz São Paulo, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Esposas, santificai os vossos maridos, assim como a igreja tem a missão também de levar sempre essa santificação aos fiéis e ao povo de Deus. Por isso que é sacramento, tem fundamento em Jesus Cristo. Padre, posso fazer mais uma pergunta? Pode. Às vezes as pessoas também reclamam de ter que fazer na igreja, ter que fazer um cursinho de casamento. Eu acho assim muito pequeno diante de tudo que a gente é exigido. Às vezes é um dia só, né? Ou meio período. O que entra nesse cursinho e por que a igreja sugere que os casais exigem que se tenha isso? O cursinho, basicamente. O cursinho, basicamente, ele é importante e quando são pessoas que já vivem juntas conjugalmente, que já conhecem os problemas, não diria problemas, mas a dinâmica, de vida e as de casado. fragilidades da vida de casado. Eu até costumo dispensar quando já vivem juntos há um certo tempo. Quando não, é bom fazer esse cursinho, porque lá é discutido muita coisa importante, questão de relacionamento. Às vezes tem um psicólogo, tem um advogado lá nesse cursinho dando um parecer jurídico sobre o casamento, um dando parecer psicológico. Depois tem também, claro, alguém lá da confiança do padre ou o próprio padre que vai falar da parte religiosa, do sentido do sacramento, para que a pessoa não venha casar sem saber assim das coisas essenciais que deve saber. Obviamente você só vai conhecer tudo sobre o casamento com o andar, não é, da vida de casado, mas é óbvio que você tem que ter esse cursinho. Por que não? Às vezes nós ficamos o tempo todo na internet, nas redes sociais, a vida inteira, o tempo inteiro, e quando é para tirar um dia, que vai fazer o cursinho também, é um dia só, você não vai fazer toda semana, todo mês, todo ano. Tem alguns que são até online hoje. E às vezes se faz até online também. Tem muita gente que vive e mora na internet, mas para a hora de um cursinho desse é difícil. Não, então vamos ser mais caridosos, vamos fazer esse cursinho importante, como eu disse aqui. Tem tantas coisas bonitas que são faladas lá, tantas orientações, para que depois, quem sabe, o cônjuge não venha a ser surpreendido dentro do matrimônio, não é? Isso é muito importante. Existem dinâmicas, testes. De repente você tem aí
você tem aí um noivo narcisista e não sabe. De repente você tem uma noiva narcisista e não sabe, um psicopata, uma sociopata e etc. Tudo isso é orientado no cursinho para isso prevenir que você saiba o que você está fazendo e com quem está casando. justo, e mostrar também que isso é um impedimento para que o casamento aconteça. Olha que Porque interessante. se descobre antes, está impedido de casar. Aquela parte que tem, eu diria, o problema é impedida de contrair matrimônio. Aqui não tem, não pode contrair com outro ou com outra, mas aquela não, porque senão torna-se inválido. Uma coisa que, vou fazer um pequeno comentário, mas assim, agora ouvindo o senhor falar isso, eu fico pensando, né, a gente que é do mercado de noivas, as pessoas querem vender, elas não estão preocupadas se o casal vai durar, se eles estão felizes, se está casando se tem amor ali, e a igreja, ela se preocupa com isso, como uma mãe. Ela quer prevenir, ela não está preocupada de ter um monte de casamento, ela quer que tenham casamentos verdadeiros, duradouros, com amor, para ser a família que Deus sonhou, né, padre? Agora, ouvindo isso, eu pensei nisso, é um cuidado da igreja com seus filhos, né? Justamente. De Se Deus a com seus igreja filhos. fosse aceitar todos os casamentos que aparecem, todas as pessoas que querem casar na igreja, do jeito que estão, Sem barrar, assim, alguma coisa, né? todos os dias haveria casamento na igreja em todo o estado, mas Não é o que não é interessa. o que interessa. O que interessa é você atender ali os requisitos que não são nossos, não é meu, do padre, não é do bispo, não é do papa, mas é de Jesus Cristo. E nós somos os guardiões dessa fé. Então nós temos que tutelar pelo bem do sacramento, não só do matrimônio, mas também da unção, do batismo, enfim, de todos os outros, da ordenação. A igreja tem que tutelar por esse sacramento. No caso nós que estamos falando, principalmente do matrimônio, é preciso uma grande tutela. Sim. Como ajudar uma pessoa, né, uma noiva ou um noivo que tem alguma birra com uma pessoa que é católico e ele fala, não quero, aquela pessoa é chato, uma vez eu fui na igreja, aconteceu isso, ou aquele padre não fala legal. Como as pessoas não serem superficiais, entender que é um compromisso diretamente com Deus, inclusive os noivos são ministros do sacramento, né? Isso, os noivos são ministros. Como se ajudar as pessoas a ter essa maturidade de entender tudo que é importante e que as pessoas passam, mas a fé continua, Deus continua, né? Sim, com certeza. Os noivos são os ministros do sacramento. O padre é apenas a testemunha qualificada. O padre não celebra o casamento. O padre, o pastor, o diácono, o pastor das ovelhas, o bispo, não celebra o casamento. Quem celebra são os cônjuges. Eles são as testemunhas qualificadas. E então eu acho assim, não vou na igreja porque eu tenho birra daquilo, porque você se deparou com um padre que talvez ficou bravo por causa do atraso, porque falou que você não gostava. Não, nem todos são iguais. Por exemplo, o senhor não é, que eu já fiz vários casamentos aqui. Obrigado. O senhor fica muito feliz de poder, e tem muita paciência e muito carinho. Com certeza, eu acho que não se pode ficar, não, atrasou, agora eu vou descontar, vou fazer tudo atropelado também por desaforo. Não é assim que se faz. É acolhendo as pessoas. Você pode achar que você tem razão, porque o padre falou isso e aquilo, você não gostou, mas existem outros padres diferentes. É como um médico. Eu não gostei daquele médico, mas existe aquele que é maravilhoso, aquela que é maravilhosa. Então, aqui também vocês são sempre muito bem acolhidos. Aqui os nossos casamentos são celebrados com muita fé, com muita devoção, muito amor com também. muito amor, e são celebrados com muita piedade. Obviamente aqui não é a casa da bagunça, que se aceita tudo, mas a gente não vai ficar brigando com ninguém por causa de atraso ou falando coisas que não deveria falar. Concordo que às vezes existem alguns ministros do matrimônio, assim, alguma testemunha qualificada, né? Algum padre ou diácono
que profere algumas palavras que não deveriam ser proferidas na hora da celebração do matrimônio, né? Isso é muito jocoso. Então eu me policio muito para que eu fale aquilo que tenho que falar, para que eu possa exortar, mas que também que eu não venha ferir as pessoas, né? Ou envergonhar as pessoas diante de algo que se possa falar. Isso é muito importante também para o assistente do matrimônio, ter essa cautela. E a última pergunta é se o senhor quiser falar sobre isso e achar oportuno. Aí a gente, senão eu corto também, tá? Mas se o senhor quiser falar e quiser que não misture tudo, muitas vezes as pessoas, né, a gente vem procurar a gente como profissional, Sim, e é um casal de 2 homens ou 2 mulheres, e quem me conhece, mesmo quando tem assim, elas já sabem que eu não faço, porque não é uma escolha minha. Eu sim, tento seguir uma escolha de Deus. sim. E aí tudo bem, a gente encontra várias coisas, mas como poderia a gente ser direto e com muita caridade, mas explicar o porquê que na igreja o casamento é de um homem com uma mulher, o sacramento? Sim, Porque isso a gente sabe, mas às vezes para explicar de uma forma carinhosa, mas assim, nada pessoal, mas que a gente aqui... obviamente. Olha, eu sei que isso é um tema complexo, mas eu posso dizer resumidamente o porquê, né? A igreja não é contra o casamento civil de 2 pessoas do mesmo sexo. Aliás, é até importante porque, de repente, 2 pessoas do mesmo sexo vivem juntas e precisa de um ter o direito do outro ali, né? Porque viveu junto, debaixo do mesmo Se teto, etc. cuidarem, né? Isso. Até para pessoas que não têm vínculo sexual, que vivem juntas, 2 amigos, um amigo e uma amiga, é importante tutelar esse direito, né, no civil. Agora, quando se trata de sacramento, qual é a função do sacramento, né, do matrimônio? É a geração e a criação da Família. prole, Olha. da prole. Então, quer dizer, isso é uma das funções essenciais do matrimônio, né? Não existe um casamento para vamos casar, mas Deus me livre de ter filho. Se falar que não quer ter filho, vai só se casar, também já é um impedimento, o homem e a mulher. Então, 2 homens não podem ter um filho, gerar um filho, diríamos assim. 2 mulheres também não. Então, é por isso que a igreja Da segue... forma natural, né? Da forma natural. A igreja segue aquilo que Jesus Cristo ordenou, não é? Aliás, Jesus Cristo não tocou nessa questão de 2 homens e 2 mulheres, mas ele disse, ó, o casamento é esse. E, aliás, eu aproveito aqui uma deixa para falar algo que as pessoas às vezes têm criticado muito o Papa Leão, porque o Papa Leão diz que o fundamento da família, preste bem atenção, o fundamento da família está no homem e na mulher. E é óbvio que o fundamento da família está no homem e na mulher, é no óvulo e no espermatozoide. Ele está certíssimo, ele não falou que família é só de homem e mulher. Ele não falou isso, ele falou o fundamento. Então, o fundamento de uma família de homossexuais, o fundamento de uma família religiosa, o fundamento de uma família filantrópica, por exemplo, de qualquer que seja a forma dessa família, está onde? No homem e na mulher. Então, é isso que ele disse. Muitas pessoas criticaram, dizendo que ele já está falando contra. Não, o Papa não está falando isso, o Papa não falou isso. A igreja não é contra os homossexuais, a igreja acolhe, a igreja muitas coisas podem eles fazer, obviamente podem ser padrinho, pode batizar seus filhos se tiverem, desde que tenham intenção de educá-los na fé. Agora, não dá para fazer um casamento, um sacramento do matrimônio, porque é a ordem natural das coisas, né? Então, é E isso nós que eu temos tenho a até dizer. instituições que são de pessoas que têm atração por outro sexo e que a igreja tem uma forma de acolher essas pessoas e de ensinar como elas vão se santificar.
Com né? certeza. Mas só que não no matrimônio, né? Sim, não no Que é o que eu tô lembrando matrimônio. agora do coragem, né? Isso, você pode se santificar de várias formas, em vários outros sacramentos, mas nessa questão aí não no matrimônio, porque é o que Jesus deixou. O que Jesus deixou e a igreja tutela Cada um deles também nasceu de um homem e de uma mulher, né? cada E aí um. a pessoa às vezes não entende Não entende, que dois a vida é muito homens sagrada para nasceram brincar de com ela, quem? né? De um homem e de uma mulher. Duas mulheres nasceram de quem? De um homem e de uma mulher. E isso é fato, mas não é que estamos dizendo que por isso essas pessoas vão para o inferno, estão no inferno. Não, calma Não aí. podemos julgar, Não né? podemos julgar. Como o Papa Francisco disse, aqui eu remonto também o Papa Francisco, que era um pai da caridade. Se uma pessoa é homossexual e busca a Deus, quem sou eu para julgar? Então eu estou respondendo a sua pergunta, mas eu jamais estou julgando Sim, e estou colocando um ponto final. Eu estou dizendo aquilo que nós sabemos que a sim. igreja tutela pelo sacramento do matrimônio, né? E, então eu quero agradecer e por último, acho uma coisa muito bonita é assim, sobre a vocação. Porque às vezes as pessoas pensam que vocação é para uma freira, é para um padre. O casal que vê assim que é aquilo, Deus mostra que aquela pessoa tal, é uma vocação, né? É uma Sim, vocação que Deus está ali, né, o tempo todo e eles é uma coisa que a fé também com abraça como uma certeza. vocação, né? Mas só que como falar disso, como explicar a importância da vocação matrimonial? A importância da vocação matrimonial. Ou seja, tem muita gente que não tem vocação para o matrimônio, independente da sua sexualidade, se é hétero, se é homo, não tem. Então, não tem vocação. Então, você vai se santificar de que forma? Deus te chamou para alguma coisa. Nenhum de nós veio a este mundo como produto do acaso. Nós não somos acaso, nós somos causa. A causa primeira nossa, como ensina Santo Tomás de Aquino, é Deus. Pois a causa segunda, nossos pais, que nos geraram, né? E assim vai. Então, nós viemos a este mundo vocacionados, chamados por Deus. Cada um tem a sua vocação. A vocação de ficar solteiro, trabalhar solteiro, a vocação de se Celibato. casar, a vocação ao celibato, não é? A vocação à missão, a vocação simplesmente para sair pelas ruas, ajudar as pessoas. Isso faz a pessoa bem. É um chamado de Deus, é uma vocação muito bonita, porque Deus não dá a mesma vocação para todo mundo, não, porque senão ia ficar coisa sem fazer. Sim. Se todo mundo tivesse vocação de ser padre, como é que ia ficar as coisas? Simplesmente não ia poder, Padre Santos, né? E Isso. que vive o celibato, não ia ter outros filhos para a igreja, para Sim, não continuar a ia vida. ter. Se todo mundo só O tivesse. casamento também tem essa importância de dar continuidade aos filhos de Sim, dá Deus, né? continuidade aos filhos de Deus, a prole, né? A geração e a criação da prole, não é? Esse é o maior sentido dos filhos, Isso, né? por isso que se pergunta lá no juramento, né? Aceita e acredita que o sacramento do matrimônio é uno, indissolúvel, ordena-se ao bem dos cônjuges e a geração e a criação da prole? Sim, no juramento tem isso. Quem jura e depois não cumpre com a jura, o seu problema é lá com Deus. Sim. Então, é isso. Se você tem a vocação para se casar, você vai se deparar com as dificuldades do matrimônio, como a gente se depara com as dificuldades do sacerdócio, como se depara com as dificuldades da vida missionária, né? Então, é isso. Nenhuma Mas vocação é encontra só. felicidade mesmo no sacrifício e abraça aquilo, né? A gente se sente realizado quando você pode fazer alguma coisa para alguém, quando você pode, por exemplo, como hoje nesse casamento, eu percebi que saíram tão felizes, o noivo, né? A noiva, o noivo apesar de não católico, né? Mas saiu tão A gente nem feliz. sabe o que isso pode ajudar na vida espiritual dele, né? Sim, e ele Com a prestou graça. tanta atenção e fez tudo tão bonito, foi muito gentil. Então, quer dizer, isso é gratificante na nossa vida, Sim. quando a gente sabe que a gente pode colaborar com o bem Hoje do mesmo aqui na outro. minha oração eu cheguei até a chorar, me emocionar de
ter sentido tanta a graça de Deus nesse ambiente e o quanto que foi uma evangelização durante essa preparação, agora, depois com as pessoas quando eu estava recolhendo, porque o pessoal vai embora, a gente vai limpar, porque eu tenho esse propósito também de não deixar bagunça nas paróquias, de deixar tudo arrumadinho, de agradecer. E isso me emocionou bastante. Não é sempre que acontece esse. Eu tive um toque especial. Já fiz outro casamento aqui, mas hoje eu tive um toque especial de Deus na minha alma sobre a grandeza dessa evangelização oculta através de ajudar os noivos, né? E é verdade, essa alegria. Assim como as mães falam assim, ai, é que meu filho eu amo muito, é uma coisa assim, e dá tanto trabalho. A gente também não consegue explicar a alegria que é ajudar a salvação das almas, né? Com certeza, essa é a nossa vocação e, aliás, é o último cano do Código de Direito Canônico. O objetivo maior da Igreja é o que? A salvação das almas. Então, toda a nossa missão deve caminhar para a salvação das almas, para o bem das almas. Nós somos instrumentos de Deus em todos e quaisquer serviços que nós prestamos para Deus. E não existe serviço melhor ou maior ou menor, não. Cada um é importante no seu lugar. Todos são importantes para Deus. Um casamento ali, ó, é o padre, são os nubentes, as testemunhas, quem faz a liturgia fica bonita, quem organiza, quem orienta. Eu acho que é um conjunto de tudo, não é? Nós somos interdependentes uns dos outros, né? Antropologicamente também, principalmente quando se trata da questão aqui da celebração do casamento. Padre, muito obrigada e que Deus te abençoe, te dê toda a graça para o senhor ser fiel nessa vocação e que o senhor continue assim, fazendo com muito amor o que Deus lhe pede, né, a cada dia eu como cerimonialista, florista, principalmente nos casamentos, que a gente vê assim que realmente... E agora o pitch final. Por que uma noiva poderia vir casar aqui em São Paulo, nessa igreja, nessa capela? Se o senhor tivesse que falar qual a vantagem, por que elas procuram essa capela e o que o senhor sugere? Por que casar aqui? Eu diria além que... de ser tudo lindo. Sim, além de ser Nunca elas são de perto, elas sempre são de longe. Por que elas escolhem casar aqui? Sim, é interessante. Eu diria que você será muito bem recebida, você noiva com seu noivo serão muito bem recebidos, tanto pela secretaria, quanto por mim, sacerdote, que vou testemunhar o casamento de vocês, né? Estamos aqui abertos, disponíveis para isso. E o casamento aqui é celebrado com muito amor, com muita devoção e com muita piedade. É bonito, é celebrado de forma bonita. Então, eu acho que vale a pena. Aproveite, né? Aproveite. Paulistanas. E aqui, que dias que a pessoa pode casar aqui? Geralmente nós temos os casamentos aqui aos sábados, às 11 da manhã. Sim. Se tiver também alguém que queira às 18, pode, porque a missa termina às 17, não é? Como terminou agora há pouco. Sim. Às 18 também pode, ou às 19. E são esses os horários do casamento. Na semana também, se a pessoa quiser um casamento, dá? Na semana, se quiser, basta conversar conosco e ajeitar com a secretaria, que também a gente se dispõe a fazer. Só não no domingo, porque no domingo nós temos apenas uma missa às 10 horas da manhã, e para fazer antes não dá porque atrasa, e para fazer depois está na hora do almoço. E à tarde, 3 horas, ninguém vai fazer casamento, né? Então, aí no domingo a gente não celebra casamento, mas aos sábados sim. E dia de semana, se caso você quiser também. Já celebrei dia de semana aqui. Bacana. O senhor faz casamento com missa para algum casal que queira? Sim, quando se pede a celebração do sacramento do matrimônio com a missa, inclusive esse de hoje foi extra missa, ou seja, fora da missa, mas existe também a celebração intramissa, dentro da missa. É a combinar. Isso. Demora um pouco mais, né? Obviamente demora mais, né? Demora mais, vai demandar mais tempo, vai demandar a participação de outras pessoas que auxiliam o sacerdote, mas é possível celebrar sim. Eu, pessoalmente, acho mais elegante, mais bonito
extra missa. Até porque é o que mais acontece, é extra missa, não é fora da missa. Mas Às vezes eu já vi noivas que querem, para facilitar que as pessoas participem da missa, é uma oportunidade. Entende? Às vezes, quando teve uma casou no 8 de dezembro, sim, era dia santo e ela quis que fosse para que as pessoas não perdessem a missa por causa do casamento dela. Acontece, né? Quando uma noiva é muito católica. acontece, mas aí você vai fazer a pessoa participar só naquele dia. E outro também que a pessoa vai de repente sair da igreja, vai lá fora fumar, vai lá Olha que fora tomar um interessante. ar. Eu já percebi isso. Então, às vezes, não é o dia certo para Às vezes não é a coisa certa. Então forçar, né? se toda a família é muito católica e fala, olha que bonito vai ser com missa, então nós queremos, vai ser, eu acho importante. Agora, os noivos só decidirem que é com missa para que as pessoas que não têm costume de vir à missa venham naquele dia, muito dificilmente eles vão ficarem satisfeitos, vão achar que foi muito longo, muito demorado e etc, não é? Mas vale a pena também, obviamente. É o sacramento da Eucaristia com matrimônio. Ok, então são 30 minutos de entrevista. Agradeço muitíssimo. Obrigado, E querido. que Nossa Senhora proteja o senhor e continue dando esse carisma que o senhor tem, né, para noivas. E muito obrigada. De nada, estou sempre à disposição, sempre que precisar, viu? Tá bom. Abraço a E o todos. senhor me Deus autoriza a abençoe. gente colocar no YouTube, fazer Pode, cortes, com né, certeza. para a gente Deus ajudar as abençoe a noivas. todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ah, dá uma bênção especial para meu projeto com as noivas, que chama Lex. Sim, Lex. Para minha vida, as pessoas que trabalham comigo. Deus eterno e todo-poderoso, Pai de infinita misericórdia, pedimos que abençoe o projeto da nossa filha Creuza, né? Abençoe os seus projetos, os seus trabalhos, as pessoas que também colaboram nesse trabalho bonito. Que Deus abençoe a todos, conceda a graça da perfeição, a graça da prosperidade, conceda toda a luz, toda a força que cada um necessita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.